Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional de hoje, dia 30/6/2026. Nós estamos em Provérbios, capítulo 1. Vamos dar sequência àquilo que é o versículo de número 6, na presença do Senhor nosso Deus. Provérbios, capítulo 1, verso 6 diz: para entender provérbios e parábolas, e adágios, e os enigmas dos sábios. Hoje nós vamos falar, dando sequência ao motivo do livro de Provérbios, conforme nós estamos observando de que Deus está usando Salomão para mostrar o porquê que ele escolheu trazer para o ser humano na terra a sabedoria. A sabedoria é o entendimento de Deus funcional, com o que ele vê, enxerga, lida, considera e age com as coisas. Essa sabedoria de Deus, a forma de Deus lidar com tudo, ela poderia estar, a sabedoria específica de Deus, reservada para Ele mesmo nos céus. Mas, por sua bondade, por misericórdia de Deus, por grandiosidade de Deus, Ele divide conosco a sabedoria dele. E uma das razões que ele divide conosco essa sabedoria não é apenas o fato de ele realmente nos considerar filhos, isso já é maravilhoso, né? Isso é grandioso, mas também o fato de estamos vendo nesse livro, preparar para a eternidade. Então a sabedoria de Deus, ela nos ajuda tanto no sentido de vida comum nessa terra, né? Mas não é apenas para essa vida terrena. Ela nos ajuda a ir preparando, definindo e cuidando das coisas para nós vivemos em eternidade nos céus. E viver em eternidade nos céus demanda de um estilo de vida celeste, um estilo de vida de Deus. Então, nós somos treinados por Deus e recebemos já dele, o estilo dele, por causa do destino que estamos indo, o rumo que nós estamos caminhando e indo. Para onde nós vamos? Para a eternidade com Deus. E aí, essa preparação começa com os modos da sabedoria de Deus. Os modos de Deus na nossa vida, que é a sabedoria de Deus, nos trata daquilo que é a verdadeira noção e realidade de consideração de Deus. Veja, se Deus não tivesse enviado os modos dele para nós, na Terra, não seria uma evidência que nós iríamos conviver com ele na eternidade. Mas uma vez que Deus enviou a sua palavra, os seus modos, a sua forma de pensar, a sua personalidade, o seu estilo de vida, e nos deixou a palavra interpretada como sabedoria para nós, justamente para nos indicar uma formação e uma preparação para a eternidade, se não a maior evidência que nós vamos para a eternidade, que nós somos considerados por Deus como herdeiros dele, filhos dele, para obter toda a característica dele, ou seja, desempenhar as características dele. Não vamos conseguir ter tudo, porque perfeito só Deus, mas receber tudo que ele preparou, que é possível dentro de um limite humano, né, dentro da estrutura de cada indivíduo que Deus criou, nós darmos o fruto que ele sabe que cada um de nós fomos preparados para dar, o fruto da sua palavra, o fruto da essência dele, o fruto daquilo que é a sabedoria dele. Não só como resultado terreno nos nossos dias, mas também como uma preparação para a eternidade, ok? E aí, nós vemos aqui que Provérbios começa a dizer, olha, a sabedoria, ela existe para te preparar como rei, porque você já é um rei nos olhos de Deus. A sabedoria existe para você conhecer mais cada dia a instrução de todas as coisas conforme Deus conhece, e Deus tem instrução.
para você ter mais habilidade da prudência, para ser sábio no procedimento, em foco, em retidão, em equidade, para se conhecer e melhorar a prudência diante das simplicidades, para ter um bom siso, para ter mais sabedoria, para ter habilidade nas coisas. E hoje nós vemos que a sabedoria ela também veio, um propósito de Deus, para que o ser humano entenda provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios. Isso fala sobre o quê? Fala sobre movimentações de mentalidades humanas naturais. O ser humano, ele tem uma tendência a, de certa forma, repetir padrões mentais de reações, de atitudes que ele vai aprendendo desde a infância, né, na juventude, adolescência, na vida adulta. E muitas vezes nós acabamos acatando muito do que é o modelo, digamos que dos outros. Todo mundo faz assim, eu também faço. Todo mundo pensa dessa forma, eu também penso. Todo mundo reage desse jeito, eu também reajo. Mas uma vez que a gente começa a buscar e observar a instrução da palavra, nós começamos a encontrar aonde nos nossos mecanismos mentais, no nosso ponto mental, nós estamos, de certa forma, um pouco equivocado, um pouco enganado, um pouco desajustado realmente de uma funcionalidade mais assertiva, mais precisa. E aí, conforme nós vamos ouvindo e entendendo mais as escrituras, vamos entendendo aquilo que é os mecanismos mentais humanos e o que é de verdade os mecanismos funcionais da essência de funcionalidade. É diferente. Às vezes, a mente humana, ela pensa de um jeito que não é a verdadeira funcionalidade daquele assunto, ou a verdadeira funcionalidade daquele tema, ou a verdadeira forma de desempenho daquela área, daquela questão, daquela pessoa, independente do que seja. Às vezes a nossa mente ela já rotula padrões e hábitos reacionais de coisas que de verdade a funcionalidade daquilo não é o que se pré-acha, né? Tem um conceito antecipado, por isso que eu falo pré-conceito, um conceito, uma conclusão antecipada do que se acha daquilo que se está vendo. Provérbios, Salomão começa a dizer, a mente humana, ela cria, né, várias movimentações de reações, achismos, interpretações próprias, humanas, forma de reacionar com as coisas, parábolas, adágios, enigmas, modos dos sábios de agir. Cada indivíduo tem uma forma humana. E muitas das vezes, se nós não voltamos para Deus, a tendência é o ser humano seguir aquilo que acha, aquilo que entende, ou muitas vezes aquilo que ele está interessado em si só. Se o ser humano, o indivíduo, ele acaba sendo obsessivo a algum tema, alguma área, ele acaba, se ele não controla isso, dedicando toda a movimentação mental, o que ele vai reagir, para tudo voltado àquilo que é apenas o interesse dele. Não significa que nós não podemos ter alvos, sonhos, objetivos, interesses. Podemos, mas nós não podemos começar a ter uma atitude destrutiva, aversiva de tudo que a gente ao nosso redor às vezes está convivendo por conta de estarmos tendo um interesse, né? Temos que ter o quê? Um controle em todas as áreas. Nós cuidamos de todas as áreas, aquilo que é o nosso interesse nós também vamos ter, mas também temos o cuidado com todas as demais coisas. Então, a mente humana, ela tem uma forma de pensar e às vezes uma tendência destrutiva
né, naquilo que ela quer pensar, o que ela vai pensar, ela tem uma tendência a, às vezes, focar apenas ela por um tempo, por um período ou por um tema, ou às vezes realmente se importar só com o que ela quer e não com os demais. Se você está lidando com um tema que ele não pode ser só seu, você está lidando com um tema que está ligado a outras pessoas, tem que pensar em você e outras pessoas também. Não pode pensar só em você. Se aquilo que está se referindo, ela inclui outras pessoas, também deve-se haver a consideração. E todo esse mecanismo mental, essa movimentação mental, essas formas de reação ou formas de adágios, que significa aquelas frases que consiste de gerações em gerações como frases de sabedoria, né? Enigmas dos sábios, parábolas, provérbios, toda essa forma do ser humano começar a adquirir um pensamento, ela é compreendida de forma humana, mas existe ainda a sabedoria de Deus que ajuda a compreender como os humanos se movem, como os humanos reagem, como os humanos têm uma forma de lidar com as coisas e como auxiliar no processo, como ter a sabedoria de Deus para cuidar do processo de direção mental dos seres humanos, né? A palavra fala sobre isso, aquele que anda em espírito e aquele que anda na carne. Quando nós andamos em espírito, nosso interesse é que as coisas sejam sempre construídas com a presença e a companhia de Deus. Estamos interessados na bênção de Deus. Quando andamos na carne, nós estamos interessados no nosso alvo, estamos interessados na pressa do nosso interesse, sem considerar as fases, as considerações e o tempo de trabalhar de Deus. Deus não destrói nada para fazer nada. Deus não agride para abençoar, né? A bênção do Senhor, a palavra diz, ela enriquece, não acrescenta dores. Então, todo esse processo de identificação mental, para nós entendermos o que provém de Deus e o que é movimentação humana. Porque às vezes o ser humano comum, ele age em movimentação porque ele tem um livre-arbítrio, né? E ele pensa que aquilo pode ajudar em alguma questão. Mas de verdade, o que concede para nós a verdadeira ajuda é a sabedoria de Deus e entendermos que quanto mais a gente for escolhido e aceitar, receber, de que nós estamos sendo formados como reis para a eternidade, nós vamos procurar o melhor. Nós vamos procurar reagir na nossa mente com o melhor. Nós vamos procurar considerar as pessoas ao nosso redor no melhor. Nós vamos procurar plantar, né, aquilo que está na nossa vida no melhor. Por quê? Tanto nós estamos sendo considerados por Deus como reis, quanto nós estamos considerando as pessoas ao nosso redor como reis, como amados de Deus. Lá em Tessalonicenses estamos estudando sobre isso, amados de Deus. E porque nós estamos recebendo de Deus obras, ações que precisamos realizar como reis diante dele, né? No melhor que a gente pode fazer na presença de Deus. E à medida que nós vamos recebendo mais da sabedoria de Deus, dessa preparação de Deus, então nós vamos entendendo a diferença entre a mentalidade humana, provérbios, parábolas, adágios, enigmas e a mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus, ela é ampla e
secular ao mesmo tempo. Deus sabe a sua necessidade, Ele atende a sua necessidade. Ele cuida de você, mas Ele também cuida de todos. Ele não despreza ninguém. Ele não deixa, Ele não fere ninguém ao nosso redor. Ele vai cuidando de todas as áreas da nossa vida. Da mesma forma, quando nós estamos cada dia mais recebendo as instruções de Deus, nós cuidamos daquilo que Deus nos deu de forma secular e naquilo que Deus nos concede a oportunidade, os meios, os recursos, nós vamos cuidando, dando atenção a tudo que está ao nosso redor, agregando, acolhendo, acompanhando, motivando, apoiando aqueles que estão ao nosso lado, né? Sem machucar, sem ferir, porque somos uma construção diante do Senhor, uma edificação. E tudo que é ligado a nós também é ligado às pessoas, e o Senhor quer abençoar. Então, entender a mente humana e entender a mente de Deus provém também da sabedoria de Deus no ser humano. Quando ele abre o coração para receber a sabedoria, ele estará preparado para entender também a mente humana, os interesses humanos, as reações humanas, porque as reações do indivíduo interiormente falando, humano, e como lidar com isso na presença de Deus, pela misericórdia de Deus, com sabedoria, com graça, com a bondade de Deus, com a benignidade de Deus, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que a sabedoria de Deus nos prepare além do que a mente humana. A mente humana, de certa forma, ela é tendenciosa a ser interesseira. Então, além dos interesses da mentalidade humana, há necessidade de se firmar naquilo que são os interesses de Deus. Porque quando nós nos firmamos naquilo que é interesse de Deus, nós vamos ter o nosso cuidado que queremos, mas não vamos destruir aquilo que é o processo realmente da vontade, dos planos de Deus, dos modos de Deus conservados na presença dele, ok? Então, o próximo versículo nós vamos seguir falando sobre como funciona e começa a sabedoria no processo do ser humano, ok? Até aqui, Salomão diz para que Deus enviou a sabedoria, para que ela vai servir, em que áreas ela vai servir, né? Sabedoria veio para nos formar como reis e ela vai servir em todas as áreas, para o jovem, para quem é simples, para quem quer crescer, para quem é sábio, para quem gosta de provérbios, parábolas, adágios, enigmas. Serve para compreender todas as fases humanas e o que ela faz? Nos prepara como reis. Como que ela nos prepara? Então, nós vamos começar agora, no verso de número 7, no próxima leitura que fizermos de Provérbios, a compreender o processo de como a sabedoria começa a agir em nós, nos preparando e preparando o nosso entendimento para nós entendermos quais as áreas que a sabedoria entra e altera a nossa forma de pensar e faz com que os modos de Deus impactem o nosso ambiente externo e funcione aquilo que é a forma de nós pensarmos, lidarmos e cuidarmos de tudo ao nosso redor. Começa a haver a alteração de Deus em tudo aquilo que vivemos com sabedoria na presença de Deus, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.